Essa semana eu vi um vídeo nas redes sociais que me colocou a pensar. Era alguns cristãos dentro de um buraco, de uma cova, com alguns policiais ao redor, com a metralhadora ou fuzil, não sei dizer, apontado para eles, e eles estavam metade do corpo para baixo enterrado e a outra metade do corpo para cima desenterrado. E acredito eu que eles iam talvez executar aquelas pessoas ali e depois jogar à terra, ou dependendo do nível de maldade, eles iriam jogar a terra sobre aqueles cristãos, estando eles ainda vivos. Essa cena me deixou bastante triste. E hoje à tarde, eu meditando naquele vídeo, naquela imagem, aquela imagem voltando algumas vezes na minha cabeça, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: "Deus, eu sei que a palavra do Senhor disse que essas coisas iriam acontecer, mas entre ler e ver, o nível de sentimento e de dor é diferente. E qual que é o sentimento que o Senhor tem diante disso tudo?" Eu posso dizer que Deus me respondeu? Não. Mas no mesmo momento, eu pensei outra coisa. Eu pensei que existe 2 tipos de perseguição. Existe aquela perseguição externa, aquela perseguição que a nação está sofrendo, a nação perseguida está sofrendo por pessoas que aderiram outras religiões e que simplesmente não querem compreender o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Elas não querem saber que nós cristãos, nós não estamos falando de religiosidade e muito menos de religião. Porque, ao meu ver, eu entendo que ler a Bíblia e estudar a Bíblia me faz ter um relacionamento com Deus. E quanto mais eu estudo essa Bíblia, mais eu tenho um relacionamento com Ele. E mais íntima eu me torno dele. E é por isso que tudo ao nosso redor força-nos para que a gente não tenha tempo para ler a palavra de Deus. Porque se eu não leio, eu não tenho intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não tenho comunhão. Então Deus me fez entender que esse é o primeiro tipo de perseguição. É a perseguição árdua, que leva à morte, é a perseguição que destrói, que ceifa o fôlego de vida da pessoa, mas Deus me fez ver que existe um outro tipo de perseguição. Ela é mais fria, mas ela não é tão dolorosa no impacto da brutalidade. Por quê? Porque ela não é tão abrupta quanto da outra forma. Não é que da outra forma a pessoa perde o fôlego de vida instantaneamente. Mas dessa outra forma, a perseguição religiosa, interna, silenciosa, dentro da igreja. E eu queria aqui, eu não vim aqui me lamentar ou dizer que eu estou vivendo o que eu já vivi no passado, uma perseguição. Não, não é nada disso. Eu vim aqui falar com você, falar com pessoas que ama Jesus, que já leu a Bíblia e já teve um relacionamento profundo com o Senhor, mas que nesse exato momento se encontra triste, se encontra tão perseguido e tão resistido e tão cansado de querer ficar dentro da casa de Deus, mas não consegue encontrar o seu lugar em lugar nenhum, porque toda igreja que vai
encontra-se perseguidores. O que Deus ministrou no meu coração? Que de uns 7, 8 anos para cá, algumas religiões que nós sabemos quais são, adentraram dentro das nossas igrejas com o intuito de dispersar o povo de Deus, com o intuito de matar a nossa fé, com o intuito de fazer com que mulheres se desviassem mesmo, se esfriassem, andassem tão cansadas, começassem a se envolver nas ladainhas, nas fofocas, nas mentiras, nas intrigas, nos intentos da carne, ao ponto de se enfraquecer. E o Senhor me mostrou nitidamente aqui na palavra dele alguns versículos que eu queria compartilhar com você. Então, esse vídeo aqui, ele é para você que está fora da casa de Deus porque não consegue mais congregar, de tanto que foi resistido e perseguido. Esse vídeo aqui é para você. Escuta com atenção o que eu vou ler. 2 Timóteo 3:12 diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mateus 5, do 10 ao 12. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 10:22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Mateus 24:9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. João 16:2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E aqui eu vou dar uma paradinha para dizer para você uma coisa. As pessoas estão congregando dentro das igrejas. Pessoas que não são cristãos foram enviados para dentro das igrejas para enfraquecer e esfriar os cristãos. E os cristãos, por uma falha, por uma vida cotidiana corrida, por correr atrás de coisas, perdeu a intimidade com a Bíblia. E quando nós perdemos a intimidade com a Bíblia e com o autor da Bíblia, nós ficamos cegos. E a Bíblia diz que é impossível um cego guiar outro cego. Então, com isso, essas pessoas que foram enviadas para dentro das igrejas, elas ganharam força. Elas começaram a fazer obras, trabalhos dentro da igreja, lavar, limpar, arrumar, servir, subir no altar, abrir o culto, louvar, fazer coisas como todo cristão faz. Só que elas são agentes enviados para nos enfraquecer, para enfraquecer a noiva de Cristo. Só que a noiva de Cristo, na correria de conquistar coisas, quantos de nós, muito sinceramente,
Nós podemos responder o seguinte, que levanta pela manhã, na correria, muitas vezes atrasado, sai aí trabalhar sem ler a palavra de Deus. Volta à noite, na correria. Alguns chega do serviço, toma banho e corre para a faculdade. Outros vai direto para a faculdade. Outros vai direto para o curso profissionalizante. E quantas pessoas perdeu o tato com a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje que deixou de ir congregar nas igrejas porque estão congregando dentro de casa? Ouvindo cultos online, ouvindo lives, ouvindo pregadores, mas deixaram de congregar, porque adoeceram, porque foram adoecidos, enfraquecidos por esses agentes das trevas que foram enviados dentro das nossas igrejas para nos enfraquecer. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, automaticamente você vai se esfriar. E quando o agente das trevas chegar, ele vai enganar você. Quando foi que a igreja de Cristo perdeu a visão espiritual? Quando foi que a igreja de Cristo parou de enxergar aquilo que só nós enxergávamos? Aquilo que só nós víamos através dos olhos do Espírito Santo que habita em nós? Porque a palavra de Deus diz, e eu vou ler daqui a pouco, que se Cristo foi ressuscitado entre os mortos, aquele Espírito que ressuscitou Cristo vive dentro de mim, vive dentro de você. Esse Espírito nos aponta as coisas do Espírito. Você pode dizer para mim que está fraco, mas eu preciso dizer uma coisa para você. A única forma de você se fortalecer é você voltar a ler a palavra de Deus. A única forma de você se fortalecer é você voltar a abrir a Bíblia e de preferência em papel. Por quê? Porque a Bíblia em papel te faz procurar o texto, te faz pensar no livro, qual tá onde, aonde tá, qual versículo, qual referência, qual a notinha de rodapé. Isso vai ativar a sua memória espiritual. E aí, aqueles agentes que foram enviados para enfraquecer a igreja de Cristo, eles perderão a sua força. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos conta tudo com antecedência. Mas para você saber tudo com antecedência, você precisa ter intimidade. E principalmente intimidade com essa palavra que é que é o próprio Deus. Esse versículo que eu acabei de ler, de João 16:2, que diz: Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Sinagoga e igreja não é a mesma coisa. Igreja significa ser chamados para fora. E sinagoga significa andar junto. Apesar de ter ali uma leve conotação de ser mais ou menos a mesma coisa, por quê? Sinagoga é o lugar onde o povo judaico, o povo de Judá, a igreja judaica, vai para aprender o judaísmo. Nós, quando vamos à igreja, nós vamos para congregar, para também aprender a palavra de Deus. Mas há uma pequena diferença. O que nós precisamos entender aqui é que ele está dizendo o quê? Que os próprios fiéis vão denunciar. Os próprios fiéis vai dizer assim, vai querer matar você, a sua fé, vai matar a sua fé, vai matar a sua intimidade com Deus, vai colocar você para fora e vai continuar como se nada tivesse acontecendo. A chamada hipocrisia se liga para uns, se preocupa com uns, mas empurra outros para fora. Mata espiritualmente outros, lançando para fora das sinagogas e das igrejas. Aqui em João 16, a palavra é clara. Deus, né? João, né? Quando tem
que é onde ele fala, né, sobre a missão do Consolador, ele está falando que esse Espírito, ele habita dentro de nós. Entende? Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. E aqui em João 15, 20, está escrito assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está falando que se ele sendo Deus, filho do homem, foi perseguido, nós também seremos. Gálatas 5,17 está escrito assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos tenho declarado, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os tais que cometem essas práticas. Então, se alguém está dizendo que é de Deus, que serve a Deus, que é cristão, que é profeta, que faz isso, que faz aquilo, mas você vê praticando essas coisas aqui, foge da presença dessas pessoas. Porque essas pessoas já endureceram os vossos corações. Porque é impossível alguém que ouve a palavra de Deus não se curvar a ela. É impossível. A Bíblia diz que a palavra ela sempre vai alcançar o seu objetivo, o seu alvo. E o alvo da palavra de Deus é restauração, é cura, é libertação, é mudança de vida, é metanoia, é mudança de mente. Então, a palavra ela vem e vivifica-nos. Se nós estamos em espírito, nós não praticamos nada dessas coisas que eu acabei de ler aqui. Amém? 2 Timóteo 3, 12, está escrito assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos por homens perversos. Então, é impossível querer viver piedosamente na presença de Deus e não ser perseguido. Seremos todos. Romanos 8, 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é de Cristo, não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificamos os feitos do corpo, certamente viveremos. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós vamos certamente fazer coisas boas. Nós vamos certamente ser vivificados em Deus. E de maneira nenhuma nós vamos perseguir as pessoas, os nossos irmãos, os nossos semelhantes, mas nós cumpriremos o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, que é perdoar, que é liberar perdão, que é ter graça. Mas, queridos, ouça isso. Se você está congregando numa igreja e essa igreja tem alguém que pratica tudo o que eu acabei de ler lá em Gálatas 5, escuta, este mesmo não está em Cristo. Assim como nós lemos aqui em Romanos 8 também. Se esse está praticando das coisas da carne, ele não está em Cristo, mas ele está praticando as coisas da carne. É óbvio, é lógico que o espírito dele está morto. E o que está vivo nele nada mais é do que a carne. Então, este não está em Cristo, não está em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não abandone a sua igreja, não saia das igrejas como é costume de muitos, como é costume de tanta gente. Eu, ao longo de 2025 e 2026, eu tenho cuidado de pessoas que estão afastando das igrejas por não conseguirem mais congregar. Mas a palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui, o Senhor já nos deu um entendimento de que essas coisas haveriam de acontecer. E Ele está falando conosco aqui, porventura sois vós maior do que o vosso Senhor, que foi perseguido, que foi caluniado, que foi jogado, que foi julgado. Não, nós não somos maior do que o nosso Senhor. E se ele foi perseguido, nós seremos também. E para concluir, eu queria ler aqui Apocalipse 12:11, que diz: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. Esse versículo aqui está falando que no momento da perseguição, para o segundo nível de perseguição, porque eu introduzi esse vídeo falando de dois tipos de perseguições. Você lembra? A primeira perseguição, a perseguição que ceifa a alma. Mas eu estou falando há algum tempo da segunda perseguição, que é a perseguição de dentro das igrejas. Então, tanto a primeira perseguição quanto a segunda perseguição, quando nós lemos essa palavra aqui de Apocalipse 12:11, nós entendemos que nós não temos mais amor pela nossa vida. A nossa vida, nós nos tornamos tão obedientes. Lembra quando lá em Mateus vai dizer que Jesus foi tão obediente
que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele caminhou para o Calvário sabendo que ele iria passar. Na noite anterior, na noite que ele foi preso, que ele foi pego lá no Getsemane, lembra o que ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, cumpra em mim o teu querer. Ele foi obediente até a morte de cruz, ele morreu na cruz do Calvário. Daqui a pouco nós vamos celebrar a Páscoa, e eu posso dizer uma coisa para você: Jesus é o Pascual, ele é o Cordeiro imaculado, puro, santo, que se deu por nós. Mas, todavia, nós também precisamos ser obedientes à palavra de Deus e entender que enquanto nós estamos sendo perseguidos dentro das igrejas, tem irmãos e nações como a Coreia do Norte, como a África, tantos países dentro de África, aonde o evangelho é proibido. Quantos irmãos, como aquela senhora de idade jogada dentro daquela sepultura, com aquele tanto de homens e mulheres e crianças e jovens. E foi filmado ali, foi fotografado ali, eles prestes a perder a sua vida, mas escuta, e eles não estavam tristes, eles estavam regozijantes em Deus, porque esse versículo aqui se cumpriu na vida deles. Eles não amaram mais a sua vida face a face com a morte. E nós também. Nós não vamos desistir. Queridos, eu quero chamar você que está desviado, volte. Volte para a presença de Deus. Volte para os braços de Deus. Leia a palavra dele a tempo e a fora de tempo. Você pode falar comigo assim: minha amada irmã, é tão difícil voltar. Realmente, não é fácil. Quando você não tem a palavra de que quer. Porque a Bíblia, ela diz assim, aliás, a palavra de Deus, ela diz assim, que por conta de um justo, Deus cria um rio no ermo, um rio no deserto. Então é difícil se você não se posicionar. Mas se você se posicionar, nada vai ser difícil. Porque o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele quer que você pense realmente que é difícil. Mas não é, amado. Não é, minha amada. Não é difícil. Você pode dizer, mas eu começo a ler a Bíblia, eu começo a sentir sono. Então, ore em pensamento, Deus, me faz ler a tua palavra, Senhor, sem sentir sono. E o próprio Espírito vai ajudar você. Diz para ele, Espírito Santo, me ajuda a ler a tua palavra. Revela para mim a tua palavra e ele vai revelar a palavra para você. Tudo que você quiser de Deus, você pede a Deus e ele vai ouvir, ele vai dar para você. A partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você disser para ele que você quer voltar, que você quer voltar para a presença dele, a partir do momento que você disser, eu quero voltar para o Senhor, ele vai posicionar você. E para concluir, eu vou ler aqui Marcos 10, 29, que diz assim: E respondendo Jesus disse, em verdade vos digo que não há ninguém que deixe casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Tem algumas traduções que dizem tanto, né? Já neste tempo, ou seja, se você largar tudo por Jesus, você vai receber 100 vezes mais. Não é uma vez mais, não é duas vezes mais, é 100 vezes mais. Nesse mesmo tempo, e no tempo vindouro, e no tempo futuro, e no futuro, a vida eterna. Ou seja, Deus, além de abençoar a sua vida, de multiplicar suas coisas, ele ainda vai abençoar você te dando a vida eterna.
Você não vai receber só a vida eterna. Por que que a gente vê as pessoas na escassez, na miséria, na pobreza, na dificuldade, pessoas que não têm mentalidade, que não conseguem raciocinar, não conseguem ser empreendedor, não conseguem ser nada, não sai do lugar. E aí, quando essa pessoa se posiciona, ela vai para Cristo, o Senhor muda a vida dessa pessoa. Ele restaura a vida dessa pessoa de uma forma, ele dá curso, ele dá faculdade, ele dá legado, ele dá empresa. Não é porque ele dá, porque você vai vir e ele vai te prosperar. Não, não é o evangelho da prosperidade. Não é isso. É que ele tem essa promessa aqui de Lucas, de Marcos, que ele vai te dar 100 vezes mais, porque você largou tudo para trás. Ah, então quer dizer que eu tenho que largar minha mãe, o meu pai, eu tenho que largar a minha esposa para me servir a Cristo? Não, querido. Você não tem que largar nada. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus vem dizer lá em Mateus, que ele não veio para unir, ele veio para dividir. Ele veio com a espada. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim: se você é de uma religião, de uma cultura que está longe de mim, você precisa largar os seus. Largar a cultura, largar a religião que te impede de me servir para poder vir após mim. E quando você fizer isso, aí eu vou abençoar você, eu vou libertar você, eu vou curar você, eu vou curar suas feridas, eu vou sanar sua dor, eu vou resolver o seu problema interior. Eu vou depois resolver o seu problema mental, psíquico. Eu vou ajudar você psiquicamente. Eu vou curar o seu emocional, o seu profissional, porque é isso que ele faz. Quando ele entra na nossa vida, ele começa a curar. Então, ele cura a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal. Então, quando ele diz aquele que largar tudo, é aquele que sair desse meio, do meio que te corrompe, do meio que te impede de servir a Cristo, do meio que te impede de adorá-lo em espírito e em verdade. E quando você assim fizer, ele vai não uma vez mais, mas 100 vezes mais honrar você e te abençoar. Viu? Porque ele vai curar as esferas da sua vida. Ele vai curar todos os âmbitos da sua vida, da sua história. E você que outrora não tinha legado, que não tinha história, vai passar a ter legado, vai passar a ter história, vai passar a ser um abençoador. A Bíblia diz que aquele que rouba, não que roubava, não roube mais, que mata, não matarás mais, que mentia, não mentirás mais, que adulterava, não adulterás mais. Por quê? Não adulterarás mais. Por quê? Porque Cristo ele vai sarando as esferas da sua vida. E à medida que ele vai sarando, você vai sendo curado, você vai sendo restaurado, você vai caminhando na luz da palavra. E isso te faz ser íntimo das escrituras. E essa intimidade te faz voltar a enxergar, se é que um dia você enxergou. Mas se você nunca enxergou, se você já enxergou, o que que essa palavra vai fazer? Ela vai sarar você e vai fazer você a começar a enxergar o que você nunca enxergou no seu passado. É isso que a palavra de Deus faz. E quando você carrega a graça de Deus, portas que jamais se abriram vão se abrir. Amém? Então eu quero deixar essa palavra aqui para você sobre esses dois níveis de perseguição. Ah, e eu preciso dizer uma coisa. Se você está vivendo o segundo nível de perseguição, resista até o final. E se você está vivendo o primeiro nível de perseguição, se você está num país perseguido, escuta uma coisa, você não está sozinho. Nós estamos orando por você. Nós estamos orando pelas nações perseguidas. Não é 10 ou 100 ou 1000, é uma multidão. A noiva do Cordeiro. As 5 virgens prudentes estão orando por vocês. Nós estamos orando. Nós sabemos, porque o próprio Cristo ele vem nos dizer lá em João que
quando o sangue dos mártires começa a clamar, derramado na terra, Senhor, olha, o Senhor não está vendo? Nosso sangue foi derramado aqui na terra. O Senhor disse, espera mais um pouco, até que se cumpra o propósito daqueles que morrerão pelo Evangelho. E em breve eu voltarei com os galardões. Então, querido, nós estamos orando por vocês, mártires no mundo inteiro. Nós estamos orando por vocês. E nós somos a noiva de Cristo. E estamos sendo adornadas. Que a partir de agora eu profetizo que toda venda nos seus olhos possa cair por terra e que Deus venha te dar autoridade e poder na terra, sobre a terra, e que por onde você marchar, que a autoridade do general, que é Jesus Cristo, o único que tem poder, porque ele está sobre todo o reinado da terra. Nunca houve e nunca haverá um Deus tão poderoso, tão grande, tão exaltado como o nosso Jesus Cristo. E se você sabe disso, você tem autoridade, você tem poder nas suas mãos para fazer aquilo que o Senhor te ordenar a fazer. E se Deus te ordenar a fazer, não temas, faça, porque o nosso Deus, ele tem observado todas as coisas. E ele, em momento nenhum, abriu mão de nós. E não abriu mão de você. Amém? Se você está desviado e você quer aceitar Jesus, se você quer reconhecer Jesus, se você quer voltar para os braços de Jesus, se você quer voltar para o seio dele, mas você diz, eu não dou conta. Escreve aí nos comentários, diz assim, eu não dou conta, já tentei várias vezes e não dou conta. Nós estaremos orando pela sua vida. Deixe o seu nome. Nós estaremos orando nas madrugadas pela sua vida. Nós estaremos intercedendo pela sua vida. Porque Cristo Jesus, ele tem prazer em você. Ele deseja você. Ele almeja você. Ele não padeceu naquela cruz só por A ou B. Não, ele veio para todos, mas nem todos o quiseram. E se você o quiser, ele vai mudar o seu cativeiro, ele vai mudar a sua história. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a luz do Espírito Santo possa adentrar sobre a sua mente, alma, juntas, medulas, ossos e coração. E que o Senhor venha trabalhar no íntimo da sua alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Beijo no seu coração, que essa palavra tenha edificado você.